Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Que bom é estar com vocês aqui de novo para a nossa segunda mensagem da campanha de oração Novo Rumo. A mensagem de hoje é calculando o trajeto. A gente vem fazendo uma campanha de oração em 5 mensagens, todas as segundas-feiras às 7 horas da manhã, no nosso canal do YouTube, tá? Então, essas 5 mensagens, elas fazem referência ao uso de um GPS, né? A primeira mensagem, você pode ver, eu vou deixar aqui no vídeo a primeira mensagem, tá? É só você clicar se você não viu ainda. E a primeira mensagem foi: aonde você quer chegar? Qual o seu destino? A segunda mensagem, a mensagem de hoje, é calculando o trajeto. Vamos lá? Eu quero ler com vocês em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 19, que diz o seguinte: Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Então acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata, vasos de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, assim despojarei os egípcios. Queridos, o que eu quero trazer com essa palavra para vocês é o seguinte: quando nós vamos fazer alguma coisa, quando nós temos já um objetivo, um local, um lugar definido para ir, aonde a gente quer chegar, quando a gente já tem um destino, nós precisamos calcular esse trajeto. Um exemplo é quando nós vamos a um mercado, nós precisamos calcular antes de ir, senão vai dar problema. Ou seja, em qual mercado eu vou? É longe? É perto? Esse mercado, o que eu vou comprar no mercado? Eu vou levar sacola? Eu vou comprar sacolinha? Dá para eu trazer nas minhas mãos ou eu tenho que ir de carro? Ou seja, o simples fato de ir no mercado, eu preciso, fazer um planejamento para eu poder ir e voltar sem maiores danos, sem maiores sofrimentos. Com tudo na nossa vida é assim, nós precisamos de planos, né? Uma outra coisa que nós precisamos, assim, um outro exemplo: eu quero me casar, então eu preciso fazer um planejamento disso. Bom, eu tenho casa, eu tenho namorado ou namorada. Se eu não tenho, então eu preciso primeiro ter a namorada. Então eu vou me arrumar, eu vou transmitir que eu estou solteiro e à procura de uma namorada para me casar. Ou seja, há um planejamento, não é simplesmente eu quero e eu consigo e pronto. É a mesma coisa para quem quer se tornar um milionário. O que vai acontecer se não houver um planejamento para isso? Primeira coisa é que o milionário vai ficar pobre, né? Isso é fato, ele pode até se tornar milionário, mas se ele não planejou, se ele não está preparado para isso, vai ficar pobre de novo, né? E se duvidar, vai ficar com mais dívida do que antes. Então, o que eu preciso fazer? Um planejamento. Primeira coisa, eu quero ser um milionário. Legal, mas eu já estou investindo? Então eu preciso primeiro investir. Então vamos abrir uma conta de investimento. Eu começo a investir 10, 20, 50, 100 reais, né? Eu vou ler livros de finanças, eu vou ter uma empresa, eu vou ser um empregado em uma multinacional, eu tenho especialização, eu tenho formação, então eu tenho que me formar. Ou seja, para um objetivo sempre há, para um destino, um objetivo sempre tem que haver um planejamento. Tem que calcular esse trajeto, porque senão a gente se perde.
É como se a gente fosse fazer uma viagem, né, sem planejamento algum. Ou seja, eu vou para a praia, poxa, legal. Eu entro no meu carro e vou? Não, de jeito nenhum. Quem vai comigo? Que dia eu vou? Que dia eu volto? Quanto eu preciso de dinheiro, de gasolina? Tá calor, tá frio, né? Eu preciso calcular quanto tempo de viagem eu vou ter, qual a distância, ou seja, eu preciso calcular primeiro esse trajeto, né? Senão simplesmente eu saio, é muito provável que eu vou ficar no meio do caminho, que vai me faltar coisa, enfim. Então a gente tem que ter um planejamento, tem que ter um cálculo desse trajeto. E nessa mensagem que eu li, Deus falando com Moisés a respeito do povo hebreu que estava sendo escravizado no Egito. Deus já sabia o que ia acontecer e Deus já havia calculado o que havia de acontecer, mas ele estava transmitindo isso para Moisés, né? Ele estava transmitindo esse cálculo do trajeto, falando para Moisés: Moisés, o meu povo clamou, se humilhou e está me buscando, e eu estou ouvindo o clamor deles, estou vendo a aflição do meu povo e quero que você tire eles do Egito. E vai acontecer assim, assim e assado. Ou seja, Deus passou o cálculo desse trajeto, mostrando para Moisés passo a passo o que iria acontecer. E não é diferente com a gente. Deus tem feito isso conosco todos os dias. Nós temos passado uma situação, atualmente, por exemplo, na nossa igreja, a Igreja Batista de Vila Penteado, a igreja está fechada para visitação, mas nem por isso nós paramos. Todo o domingo de manhã, domingo à noite, segunda à noite, quarta-feira à noite, nós temos as lives da nossa igreja. E Deus, assim, tem levantado muitas pessoas para levar ainda assim a mensagem para mim e para você. Então Deus tem falado de muitas maneiras e Ele tem dado esse cálculo do trajeto para a gente. Então o que acontece? Nós temos escutado isso, nós temos aceitado esse cálculo, porque é muito natural a gente pensar no destino sempre o fim, mas nunca o meio, o trajeto. Então que a gente possa, nessa semana, calcular esse trajeto. Então o primeiro ponto foi aonde eu quero chegar. Pensa, se você não chegou nesse ponto de pensar onde você quer chegar, começa devagarzinho, pequeno. Tem uma citação de Martin Luther King que diz o seguinte: você não precisa ver o final da escada, você precisa primeiro dar o primeiro passo, você precisa subir o primeiro degrau, né? Então assim, vamos com calma, não precisa você pensar já só no fim e ficar frustrado, desesperado, desanimado porque não chega a lugar nenhum. Se você der o primeiro passo, eu tenho certeza que ainda que você não chegue aonde você imaginou que chegaria, mas pode ter certeza, Deus tem um plano muito maior para você. Entenda isso, Deus já tem esse trajeto calculado. Basta eu e você querer fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor. Então, vamos pensar pequeno, não começa grande não, porque é capaz que você, se pensar grande e ainda que aconteça o grande, você não tem como carregar. Então vamos pensar pequenininho. Qual é o meu destino? Eu quero ser muito bem sucedido em uma empresa. Então você está estudando? Você já se formou? Você é especialista em quê? Então vamos seguir nesse caminho. Eu quero ter um carro. Você já tem habilitação? Você já tem a carta de habilitação? Se você tem aonde colocar esse carro? Então começa a construir, começa a calcular esse trajeto, começa com destinos menores, ao invés de você pensar lá no destino, ao invés de você querer comprar aquele carro lindo, maravilhoso, extremamente caro.
Pensa, se você não tem carro, pensa o seguinte: aonde você vai pôr esse carro? Você já pode dirigir? Então vamos pensar nas pequenas coisas primeiro, um degrau de cada vez, porque eu tenho certeza que Deus está direcionando você para conquistar o lugar desejado, para conquistar a nossa Canaã, a nossa terra onde mana leite e mel. Cada um tem uma necessidade, cada um quer uma coisa, deseja uma coisa, mas eu tenho certeza que Deus tem um plano muito, mas muito maior, muito melhor que você e eu não imaginamos. Basta a gente subir o primeiro degrau, mas na escada que o Senhor determinou para nós. Amém? Que Deus te abençoe. Se essa mensagem está te encorajando, está te fazendo desenterrar o teu sonho, está te fazendo se mexer de novo, se mexer em meio a tanto problema, tanta notícia ruim, tanta desgraça que tem acontecido nesse momento de pandemia, a fé é o que ainda nos move, a fé é o que nos faz ainda abrir os nossos olhos e ter esperança que logo essa pandemia vai acabar. Então, que em nome de Jesus, eu e você possamos seguir no rumo que Deus planejou para nós, porque eu tenho certeza que Ele vai usar muito e muito mais a minha e a tua vida para fazer aquilo que Ele nos colocou na terra para fazer. Amém? Então, se essa mensagem tem feito isso com você, tem te animado, tem te dado força nesse tempo difícil, eu vou te pedir uma coisa: curte esse vídeo, tá? Compartilha com quem você acha que vai ajudar essa mensagem. O intuito desse vídeo, o meu intuito é levar essa mensagem para o maior número de pessoas, para que vocês vivam, para que nós possamos vencer essa luta em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te vejo na próxima segunda-feira com a terceira mensagem da nossa campanha. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.